Muito bem, a Confederação Nacional da Indústria divulgou no início da semana o desempenho do setor no país. Boa tarde, Prisco. Deu para analisar... Boa tarde para você. Boa tarde, já viemos de uma discussão de Olimpíadas, né? Verdade. Olha só, deu para analisar esses dados e ver como está Santa Catarina? Pois é, vamos aqui na arte. Santa Catarina, como sempre, acima da média nacional. Aqui são os indicadores de junho no paralelo com maio. Então, faturamento real de 2%. E Santa Catarina ficou em 2,5%, meio ponto acima. Horas trabalhadas na produção, no Nacional 0,2%, Santa Catarina 1,2%. E, finalmente, utilização da capacidade instalada no Plano Nacional 0,3%, Santa Catarina ficou quase na mesma margem, 0,2%. Na próxima arte, nós teremos emprego. No Brasil, queda de 0,5%. Em Santa Catarina, 0,5%, um pouquinho abaixo. E a massa salarial real, nacional 0,6% e Santa Catarina 0,8%. E rendimento médio real, nacional estável e Santa Catarina crescimento. Confirmando aquilo que a gente já sabe, que Santa Catarina sempre é um estado onde a crise chega mais tarde e onde ela é afugentada mais cedo. E nós vamos ter hoje a oportunidade de uma entrevista, Yudiane, com o presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina, Dr. Glauco José Corte, nosso convidado de hoje. Dr. Glauco, satisfação tê-lo aqui, muito grato pela presença. Muito obrigado, Prisco. Santa Catarina sempre respondendo acima da média nacional, né? Isso é histórico em Santa Catarina. Sempre que o Brasil cresce, Santa Catarina cresce um pouquinho mais. Quando o PIB brasileiro cai, nós caímos menos do que a média brasileira. Isso se deve, sobretudo, a dois aspectos importantes. Primeiro, a questão da diversificação industrial. Nós somos o primeiro estado do Brasil em diversificação industrial. O segundo lugar vem Rio Grande do Sul. E o segundo aspecto importante é a característica do nosso empresário, do empreendedor. Ele não se deixa bater pela crise, pelo contrário. Nós vamos ao oeste, estamos vendo lá no oeste um dinamismo da economia. Claro que sente os reflexos da queda de demanda, o desemprego, isso afeta a economia. Mas, certamente, Santa Catarina será um dos primeiros estados a inverter. E o nosso perfil essencialmente exportador também ajuda, né, doutor Glauco? Isto também é histórico em Santa Catarina. Nós temos uma tradição de exportação muito forte. O empresário, ele gosta, ele vai à procura de novidades. Agora mesmo, Prisco, nós tivemos mais de 60 empresários participando de uma missão a uma feira de moda, na Colômbia, né? Que é um país que este setor está muito desenvolvido. Mas isso é uma boa amostra do interesse que o empresário, sobretudo o empresário catarinense, tem em relação às novidades. Nenhum estado tem o número de portos que Santa Catarina tem. Nós temos um complexo portuário muito eficiente, né? São 5 portos operando bem, 2 dos quais 100% com investimentos privados. Por isso que a Federação das Indústrias bate tanto na questão logística, de infraestrutura, de apoio do governo federal a Santa Catarina, né? Talvez a nossa maior barreira para ter um crescimento maior está na infraestrutura física. Nós fazemos estudos com a Universidade Federal de Santa Catarina, o último, no final do ano passado, que mostra que o custo de logística em Santa Catarina é da ordem de 14%. Isto é, de cada R$100 faturados, 14 a indústria gasta com logística. Certo. No Brasil é 11, nos Estados Unidos 9. Nós temos muito que avançar nesta área, melhorando as nossas rodovias e também implantando em Santa Catarina ferrovias. Na questão do emprego, Santa Catarina foi o que mais criou, depois de Goiás, na indústria de transformação, foi isso? Sim, nós somos o segundo estado que mais gerou empregos no período de janeiro a junho. Somos o primeiro estado, o estado que menos desemprega. O Brasil, a média do desemprego está perto de 12%, a nossa desocupação é da ordem de 6%. Então, Santa Catarina, ela tem uma posição muito proativa em relação à crise. Não significa, volto a dizer, que não sentimos o efeito da crise. É claro que sentimos em junho, inclusive nós fechamos postos de trabalho, mais do que era a nossa previsão. Mas certamente Santa Catarina, no segundo semestre, iniciará um processo de recuperação da sua economia. Agora à tarde, a Federação das Indústrias promove na sua Câmara Logística e Transporte, pilotada pelo vice Mário Aguiar,
uma avaliação das 3 pontes aqui de Florianópolis. Como é que a Fiesc está percebendo essa situação? Bom, justamente esta reunião da Câmara de Logística está sendo realizada para ouvirmos de especialistas na área qual é a situação da ponte, mas não só isso, nós vamos analisar também as condições das nossas rodovias, sobretudo no meio oeste de Santa Catarina, e os estudos que temos indicam a necessidade de investimentos na sua manutenção e conservação. Porque a Fiesc sempre fez levantamento das rodovias federais, agora é das rodovias estaduais, notadamente da região do contestado, é isso, Exatamente. presidente? Nós realizamos esta primeira análise do meio oeste, vamos prosseguir agora chegando até o extremo oeste, e isto convalida as afirmações que temos feito de que realmente nós precisamos melhorar as condições de infraestrutura física para que o Estado possa crescer com sustentabilidade nos próximos anos. Para encerrar, presidente, apesar da interinidade de Michel Temer, mais confiante no momento que vive o país? As pesquisas indicam que o nível de confiança, a expectativa em relação ao futuro da economia é muito melhor. O que nós precisamos, por isso, é de fato que o governo, assim que for efetivado concluído o processo de impeachment, encaminhem propostas que ajudem a recuperar o crescimento da economia. A confiança está bem melhor, o setor privado tem condições de ajudar o governo, de participar, de investir. Precisamos que o governo tome a iniciativa em relação a algumas reformas. Agora, fundamental também é a contenção de gastos, né? Essa PEC do teto dos gastos é fundamental que seja aprovada ainda esse ano, sem o governo flexibilizar demais, né? Porque a cada dia vai cedendo em alguma coisa, né? O setor privado, a economia tem pressa, por isso que ela está esperando pela conclusão do processo de impeachment. Não pode esperar depois que o governo deixe de encaminhar medidas por causa das eleições. O país não suporta a inércia do setor público. Portanto, o setor privado vai fazer uma grande pressão no sentido de que sejam encaminhadas propostas que ajudem a recuperar a nossa economia. Presidente, muito grato pela presença. Eu que agradeço sempre a atenção e o espaço que vocês abrem para a Fiesc. Muito grato, muito grato. A gente que agradece. Muito obrigada.